Saudando novamente com a santa paz do Senhor Jesus. Peço que os irmãos abrirem suas Bíblias, por gentileza, em Mateus 46. Não, desculpa, Mateus 26. Mateus 26, verso 47 ao 55. Mateus 26, 47 ao 55. Eu vou ler o primeiro, os irmãos lerão o subsequente. A traição e a prisão de Jesus. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e com paus, vinda da parte dos principais dos sacerdotes e dos anciões do povo. Seu traidor, deram-nos falam, que eu desejar esse cuidei. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, então aproximando-se dele, lançaram mão de Jesus E os adjuntos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, feriu o servo do sacerdote, cortando-lhe uma orelha. E Jesus disse: Deixe você no lugar que está, que todos não saem, não levar a espada. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprirão as escrituras que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: Saístes como para um sacerdote, salteador, com espadas e porretas para me prender. Todos os dias me apresentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixaram ou fugiram. Amém? Até aqui, irmãos. Essa palavra é uma palavra muito dolorida que nós temos que então meditar de qualquer maneira no que o Senhor quer ensinar para nós. Quem foi Judas, esse homem tão terrível que traiu o nosso mestre? O que nós podemos aprender sobre ele? O que nós podemos tirar de proveito de quem foi esse homem? Se é que pode se tirar algum proveito? Sim, pode, porque nós aprendemos em todas as circunstâncias aquele que serve a Deus verdadeiramente. Então eu posso lhe dizer que este homem, ele foi um fracasso, porque ele andou junto com o mestre, ele viu diversos milagres de Jesus Cristo, e ainda assim, para ele ainda foi pouco. Ainda assim, na mentalidade dele, ele não entendia quem era Jesus Cristo. Muitos de nós ainda não entendemos quem verdadeiramente é Jesus Cristo. Então eu quero que você medite nessa palavra juntamente comigo. Judas era um dos 12, ele foi escolhido diretamente pelo mestre, ali face a face. Hoje nós somos chamados por Deus, mas através de uma profecia, através de um ministério, através de um dom. Mas Judas Iscariotes, ele foi chamado ali, Jesus Cristo, o próprio Cristo, em vida chamou Judas, para servir
Ele ali cuidava da tesouraria de Jesus Cristo, ele cuidava de todos ali, o que Jesus tinha para fazer a propagação do Evangelho. Então eu vejo que ele era um homem de confiança do Mestre. Só que nós não sabemos o que levou Judas atrás de Jesus, mas nós sabemos que por 30 moedas de prata, esse homem se vendeu para entregar o Mestre para aqueles fariseus ali em Getsemane. E eu quero que você entenda que Judas, apesar dele ser essa pessoa tão medíocre, tão maligna, ele ainda assim, glória a Deus, o Senhor está falando conosco nessa noite, ainda assim, ele cumpriu o propósito que ele foi, entre aspas, escolhido para fazer. O certo dessa mensagem é saber o que levou Judas, qual era a característica de Judas, para que ele fosse esse escolhido para fazer esse trabalho sujo, para levar o Mestre a ser apedrejado, cuspido, humilhado, instigado e morto. Um homem inocente, um homem que se fez de homem, se encarnou como homem. A Bíblia diz que para ser homem ele teve que se humilhar, porque realmente nós somos fracos, nós somos pó e cinza. E ele teve que se fazer como homem, vir nessa terra para que seu sangue fosse derramado, para que eu e você estivéssemos vida. Então, entenda, um homem que não havia pecado na vida dele, não havia nada que se pudesse envergonhar Jesus Cristo, o Rei, o Deus, o Mestre. E ele foi ali comparado a 2 ladrões naquela cruz. E Jesus Cristo passou por tudo isso. Mas um homem, esse homem, Judas Iscariotes, ele foi a principal ferramenta para que Jesus estivesse ali usado por Deus. Por quê? Quando você tem confiança em uma pessoa, você ali coloca todas as cartas, vamos dizer assim, na mesa, você deixa aquela pessoa à vontade para que ela faça o que ela tem que fazer. E muitas das vezes essa pessoa, ela usa de artimanhas para tentar ali fazer algo que ela não foi chamada para fazer. E nesse momento nós estamos colocando uma capa ali, a mesma capa que Judas usou para atrair o Mestre. Eu quero que você medite junto comigo que Jesus Cristo, naquela reunião, se você for meditar nessa palavra, você vai ver que quando ele estava sentado à mesa junto aos 12, ele falou que um de vocês vai me trair. Para Jesus Cristo, nada daquilo foi novidade. Ele já sabia que ele seria traído. Ele já sabia que ele ia passar por tudo aquilo. Em momento nenhum ele se esquivou daquele processo tão doloroso. Só que realmente ele, como ele estava em formato de homem, ele sofreu. Ele sentiu muita angústia naquelas horas. Ali no caminho do Gólgota, Jesus Cristo sofria. Aí ele chorava muito. Quando você vai ler na palavra, você vê que ele também chorou. Ele chorou por diversos momentos na Bíblia. Você nunca vai ver na Bíblia falando que Jesus Cristo ali estava sorrindo para todo mundo. Não fala que Jesus Cristo chorou. Por quê? Porque ele era um homem que ele tinha muito sentimento. Ele sentia as nossas dores, as nossas humilhações, as nossas doenças foram levadas ali no corpo de Jesus Cristo naquela cruz. E nós temos que meditar que esse homem tinha essas características. Um homem que ele tinha confiança, mas ele traiu a confiança de Jesus. E muitas vezes nós traímos a confiança de Jesus Cristo quando nós não fazemos aquilo que nós fomos chamados para fazer. Aquilo que você foi designado para fazer. E de alguma maneira você tenta ali ludibriar uma situação, você tenta mudar uma situação ao seu bel prazer. E Jesus Cristo não se alegra com esse comportamento. E essa palavra é para
Porque, além dele ser chamado, ele estava junto com os homens. Aqui você vai ler que eles estavam com paus, eles estavam com espadas, os principais, aqueles que odiavam Jesus. Porque aquele que vai te trair, ele está andando, ele está fazendo fofoca, ele está se juntando com quem te odeia. Ele está tentando ali denegrir, não, ele está tentando sujar uma imagem que não há sujeira. Então o Senhor fala conosco nessa noite que aquele que está no caminho do Senhor, ele deve continuar. Simplesmente com foco no chamado, foco na carreira que o Senhor chamou. Porque muitos vão tentar humilhar, vão tentar cuspir, vão tentar ali retirar tudo aquilo que Deus porventura tem nos dado. Mas quando Deus dá algo para você, Ele garante a sua bênção. E a bênção daquele que é escolhido por Deus, ela não vem de fora, ela vem de dentro. Ela é mandada diretamente pelo Espírito Santo. E você tem que entender que não são as más línguas que se batem a teu respeito que vão mudar o que Deus projetou para a minha e para a sua vida. Porque Jesus Cristo, Ele não olha de maneira nenhuma para a nossa aparência. Ele não olha para a sua roupa, Ele não olha para quantas faculdades você fez, Ele não olha para a sua casa, Ele não olha para o seu carro, Ele não olha se você fez ou se você deixou de fazer teologia. Deus, Ele não olha para o exterior, Ele olha para o interior. Ainda que quem é chamado por Deus e tem o Espírito Santo, muitas coisas você não faz mais. E você não faz mais, não é porque o pastor falou, você não faz mais porque Deus habita em você. E você sabe que certo tipo de comportamento não vem do Senhor, eles vêm da carne. Então, nesse momento, você começa a se autoavaliar. Você começa a se avaliar se você está agradando a Deus ou você está agradando a sua carne. Porque no momento que Judas trocou Jesus Cristo por aquelas 30 moedas, equivalia a 4 meses de serviço. É pouco se você for analisar. Na verdade, o mestre, nada ali iria ser equivalente ao mestre, mas um homem medíocre, um homem pequeno, um homem que deixou a carne dele falar mais alto. E quantas vezes a nossa carne não tem falado mais alto porque queremos fazer, queremos falar, queremos agir de acordo com o que nós acreditamos. E onde é que fica aquela parte que nós devemos dizer que não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Não existe mais nesse momento em que Satanás toma a vida daquele que se acha que é crente. Porque Jesus, ele achava que ele era uma pessoa de Deus, ele achava, porque ele andava com o mestre. Ele conhecia os discípulos, ele conhecia o sermão da montanha, ele estava ali junto com Deus. Só que ele achava que o que tinha que prevalecer é o que ele achava. O que tinha que prevalecer era aquilo que ele acreditava. Muitos dizem que Judas fez isso porque ele achou que Jesus Cristo deveria se envolver com a política daquela época. Outros dizem que Judas achou, naquela mentalidade medíocre dele, ele achou que Jesus Cristo ia se livrar, achou que Jesus Cristo ia queimar tudo, ia acabar com tudo naquele momento, porque realmente Jesus tinha este poder. Mas ele não fez, por quê? Porque era o propósito dele ser morto e morido naquela cruz. Porque se ele não fosse morto, nós estaríamos condenados ao lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque normalmente a nossa carne fala mais alto. Muitas vezes. Porque nós não queremos aceitar a vontade de Deus na nossa vida. E muito menos a vontade de Deus na vida de outras pessoas. Por quê? Porque nós questionamos o que Deus tem feito na vida de outras pessoas. E nós deixamos Satanás entrar na nossa carne. E ali começar a questionar Deus. Olha,
está lendo a palavra, de estar buscando sabedoria diante do Senhor, está perdendo tempo de estar orando, meditando, está perdendo seu rico e precioso tempo de estar cuidando de sua família, cuidando de seus filhos, porque tudo que Deus dá, Ele espera que você cuide com muito seu. Agora, naquele momento, ele pensou somente na vontade dele, entregou o mestre, pegou aquelas moedas e ali o Senhor foi levado para aquela tortura no caminho do Gólgota. Quando você vai estudando naquele tempo, durante a noite que Jesus Cristo ficou lá, você vai ver que eles zombavam realmente daqueles presos. Eles batiam ali a noite toda, cuspiam, humilhavam, zombavam. E aí Jesus Cristo passou por tudo isso, aí naqueles momentos de angústia e de dor. Eu quero que você entenda que realmente tudo era propósito, mas tudo foi por conta desse homem. Tudo proveio também desse homem. Foi esse homem que levou Jesus Cristo para todo esse sofrimento. Ele fez isso. E muitas das vezes nós também seremos levados por alguém. Então, eu quero que você medite comigo. Quem você está colocando dentro da sua casa? Quem você está confiando a mais do que você deveria confiar? Porque a palavra diz que maldito o homem que confia no homem. Eu não confio. Se você confia, você está colocando a sua conta em risco. Porque se o mestre falou, se está na palavra do Senhor, eu não vou criticar e nem muito menos deixar para lá. Ah, mas era para aquela época, era para aquele povo. Não, nada na palavra do Senhor deve ser deixado de lado. Eu não deixo e você também não deveria deixar. Porque é muito melhor você pecar, vamos dizer assim, você errar, porque você está seguindo ali algo que não era daquele tempo, do que você errar, porque você está seguindo algo que o homem ensinou e não está na palavra do Senhor. A palavra diz que ai daquele que tirar um tiro da palavra do Senhor, nem tirar nem colocar. O que está escrito aqui nós iremos seguir. Então você coloca qualquer um dentro da tua casa, você não tem crivo para ver quem está se dando ali teus filhos. Você faz tudo de qualquer maneira. Agora daqui a 5, 6 anos, 7 anos, qual vai ser o resultado disso tudo? A palavra fala que o que o homem planta, ele colhe. Daqui a 10 anos, não tem como eu chegar e falar assim, não, foi culpa do ministério, não, foi culpa da minha mãe, foi culpa do meu primo, do meu tio, do meu chegado. Não. Quando você tem algo para fazer, você deixa de fazer ou você faz de qualquer maneira, ali você tem a responsabilidade pelo que você está fazendo. Aqui nós temos homens e mulheres que seguem a palavra do Senhor, estão buscando melhoria, acredito eu, dia após dia. Então nós temos que sentar e meditar. Se é na área da família, vamos buscar melhorar. Se é na área dos filhos, vamos buscar melhorar. Agora, sabe o que é interessante? Que essa palavra, ela pode entrar em um ouvido e sair pelo outro. Mas o que eu amo da palavra do Senhor, pode observar que eu amo ministrar, porque eu sei que a minha responsabilidade já não existe mais, porque eu falei o que Deus mandou falar. E agora a responsabilidade é de quem ouve a cumprir a palavra do Senhor. Então eu fico feliz com isso, é maravilhoso. É maravilhoso entender que nós temos que agir e confiar somente no Senhor, somente no homem da cruz. Não confie em mim também, porque
a ver as coisas com outros olhos. Porque isso daqui não é religião, a palavra do Senhor não é religião, ela é um relacionamento diário que você tem quando você coloca o seu pé para fora desta casa. Isso é ser verdadeiro. Não é aqui dentro é comunhão. Aqui dentro você escolheu um povo que você gosta, que você se identifica, que você fica feliz em estar aqui, em que você ali toma a Santa Ceia do Senhor. Mas servir ao Senhor é outra coisa, é uma forma, é o seu comportamento diante da sociedade, é como você se veste, é como você fala, é como você anda, é os frutos que você está dando para todo mundo ver, e não é o que de repente eu tenho ou deixo de ter, não, querido, não é nada disso. Agora eu estou fazendo estudo em Eclesiastes, só no livro de Eclesiastes. Acabei de terminar a palavra do Senhor, já li a Bíblia inteira pela segunda vez, agora estou meditando cada livro ou alguma palavra ali que o Senhor vem ministrando no meu coração. Eu estou meditando em Eclesiastes agora. E Eclesiastes fala que tudo é vaidade. De repente você aprendeu que vaidade é roupa. Não, tudo é vaidade. Você vai estudar, você vê que se você tem isso ou você tem aquilo, você começa a entender que isso não traz contentamento para a sua vida. A única coisa que traz contentamento é Jesus Cristo na sua vida. Ele que direciona, fala, vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo, fala isso, fala aquilo. Ele direciona a sua vida. E quer saber se você está seguindo realmente o Senhor? Começa a ver os seus frutos. Se você não está tendo fruto, você tem que começar a conversar no particular com o Senhor. E falar, Senhor, aonde eu estou errando? Independente da sua idade. Porque isso para Deus não interessa. Sempre é tempo de se arrepender. Sempre é tempo de se humilhar diante do Senhor. Sempre. Sempre é tempo de pedir perdão. Não é só no dia da Santa Ceia, não. Sempre é tempo de falar, Senhor, o que é que eu estou errando? Pelo amor de Deus, Senhor, me fala onde eu estou errando. Se aquela pessoa que eu estou tanto atacando está errada, me mostra. Se ela está certa, me mostra, Senhor. E o Senhor vai falar. Quantas vezes o Senhor não ministra nos nossos corações? Mas a gente está tão ocupado com o dia a dia, com o trabalho, com o filho, com isso, com aquilo, que nós não conseguimos parar para saber se quem está doendo na nossa vida é a carne ou é Jesus Cristo. Nós vamos parar para ver se você está vendendo Jesus Cristo, trocando Jesus Cristo por causa disso ou por causa daquilo. Você está trocando Jesus Cristo por causa de uma música secular, por causa de um tipo de roupa, por causa de alguma coisa, por causa de uma vontade de fazer alguma coisa que não é para você fazer, você está querendo fazer, não foi o que Deus chamou você para fazer e você está querendo fazer. Mas como é que eu vou saber, meu Pai, se Jesus Cristo chamou ou não? Você sente, você sabe que é você que chamar. Você sente aquilo ali, grita no teu peito. Diferente de quando alguém está fazendo e aí você vai lá e quer fazer. Não, isso é meninice. O Senhor não se agrada deste comportamento. Ele não se agrada de jeito nenhum. Porque você tem que estar atento para ouvir a voz do Senhor. Esse homem tão medíocre, após entregar essas moedas, após entregar o Senhor, pegar essas moedas e entregar Jesus Cristo sofrer. Quando ele começou a ver o que ele fez, ele caiu em si e falou, poxa vida, o que eu fiz? O que foi que eu fiz? Ele caiu em si. E nesse momento, ele se enforcou. Muitos dizem que ele foi dilacerado, mas realmente não sabemos o que foi que aconteceu ali com aquele homem. Outros dizem que ele foi para o inferno, outros que ele foi para o céu, não sabemos. Isso aí não cabe a nós. Só que ele se arrependeu, né, entre aspas. Não sabemos se ele se arrependeu pelo resultado do que ele fez ou pelo julgamento, porque quando você fala de remorso, é diferente dele ter se arrependido. Ele estava sentindo remorso porque estava todo mundo falando, estava todo mundo vendo um homem santo e perfeito ali sendo julgado juntamente com dois ladrões ali naquela cruz, sendo que ele não tinha culpa.
E nós temos que tomar muito cuidado, sabe por quê? Porque todos nós que estamos aqui sentados, eu, qualquer um de nós, todos nós temos um pouquinho de Judas na nossa vida. Misericórdia! Não. Sim, todos nós temos. Porque quando eu paro de fazer o que é para mim fazer e começo a fazer o que eu quero fazer, como nós chamamos de hoje, a nossa carne, ela é fraca. O nosso espírito sim é forte, mas a nossa carne, ela nos leva ao ódio, ela nos leva à fofoca, ela nos leva à maledicência, ela nos leva ao disse-me-disse. Você viu? Nossa, foi mesmo, fulano? Foi. Ela nos leva a querer questionar a Deus, a começar a falar, não, aquilo ali não é de Deus, não, aquilo ali não é de Deus, aquilo ali não tem nada de Deus. Cuidado, porque muitas das vezes, quem você não gosta, quem eu não gosto, é quem Deus escolheu, é quem Deus colocou ali para fazer algo diferenciado. E nós não devemos questionar o mestre nunca, jamais. Eu aprendi o seguinte: quando você não concorda com alguma coisa, é melhor você se retirar daquele local. Porque quando você começa a falar, você começa a atrair tudo de ruim para a sua vida. A sua casa começa a quebrar tudo, os seus filhos começam a ser perseguidos, começa a acontecer tanta coisa ruim para a sua vida que você não sabe de onde vem. É porque você está questionando o Senhor, você está questionando a vontade do Senhor. Quem é que lembra da historinha de Jó? Todo mundo lembra. Jó, entre aspas, né, vamos dizer assim, ele tinha até alguns motivinhos para estar ali triste, né, para estar revoltado, porque ele perdeu tudo. A mulher dele disse assim: amaldiçoa o seu Deus e morre. Perdeu tudo. Agora nós não, porque às vezes Deus tem dado tantas coisas para nós e nós ainda assim estamos reclamando de coisas que alguém está fazendo e nós não estamos fazendo, e nós estamos com um comportamento que o Senhor não está se agradando. Estamos com um pouquinho de Judas. Então o Senhor fala conosco nessa noite: não vamos deixar que certos comportamentos contrários ao Senhor venham dominar as nossas vidas. Vamos permitir que cada vez nós gostamos de cantar, né? Que o Senhor cresça e eu diminua. Nós gostamos muito de louvar, mas na hora de colocar isso em prática, meu amigo, é muito difícil, porque para o Senhor crescer na sua vida, você tem que se humilhar diante do Senhor. Você tem que tirar 20 minutos, 30 minutos, orar ao Senhor. Você não tem que ficar criticando o irmão que ora. Você tem que ir lá e orar. Mas ninguém quer orar nem em pé, nem sentado, nem deitado, nem dormindo. Agora nós queremos, mas a bênção eu quero. A bênção eu quero. Eu quero sim a bênção. Mas eu não quero mergulhar diante do Senhor. Muitas das vezes, tem pessoas que elas se humilham para o patrão, elas se humilham para o parente, elas se humilham para o vizinho, elas se humilham para uma venda, mas não se humilham para o Senhor. Isso é todos nós da vida. Porque quando o Senhor fala, ele fala para todos. É para mim, é para você, é para a criança, é para o jovem, é para o novo, é para o velho, é para todo mundo. Não queremos nos humilhar diante do Senhor. Aí de repente você se humilha numa faculdade, você se humilha para conseguir um emprego melhor, mas não tem coragem de se humilhar diante do Senhor. Quando você tem um questionamento com Deus, é você e Deus. Você tem que chegar e falar com o Senhor: Senhor, é isso. O Senhor vai ministrar no seu coração, até mesmo Ele vai te repreender se você estiver errado. E nunca sair por aí falando: fulano, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi aquilo outro, fulano fez isso, na igreja eu decidi quem estava assim, e na minha não está. Não, o Senhor não se agrada deste comportamento. Isso trava a sua vida. Trava de uma maneira que você começa a não ver nada dar certo, você não começa a ver fruto, você não começa a ver as coisas fluindo. Por quê? Porque não está agindo de acordo com a vontade do Senhor. Que nós nunca venhamos a sentir esse remorso que esse homem sentiu, que estava tão pertinho de Jesus, mas ainda assim ele escolheu vender o mestre por conta de 4 meses de trabalho, vendeu Jesus Cristo. Se arrependeu, sentiu remorso, mas nós não sabemos qual foi o fim daquele homem ao certo. Mas o nosso fim será diferente
E quando vier um pensamento intrusivo na sua vida, você repreenda em nome de Jesus. Você fala, sai daqui, pensamento do demônio, sai daqui. Eu vou respeitar quem Deus colocou. Eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer na minha casa, que eu tenho que fazer. Com meu esposo, com meus filhos, no meu trabalho, na onde eu moro. Eu vou buscar melhoria, excelência. Eu vou ser igual aquele louvor de José. José, independente de onde ele estava, ele brilhava. Porque ele buscava fazer o melhor, ele não fazia de qualquer maneira. Que nós possamos, além de andar junto com o Mestre, possamos ter atitudes que agradam a Jesus Cristo. E nunca vender Jesus Cristo por nada. Nada você deve vender. Se Deus falar, faça assim, você vai fazer. Assim como Jonas tentou dar uma fugida daqui e dali, não adiantou. Ele ali teve que voltar. E engraçado que quem estava junto com ele também foi prejudicado ali naquela história. Se você tomar uma atitude errada hoje, toda a sua família vai se complicar. Seja daqui a 5 a 10 anos, a 15 anos. E você, de repente, vai ver aquele milagre, de repente você falou tão mal, você vai ver Deus abençoando ele. Eu tenho algo que eu levo para mim, quer saber se uma pessoa está certa ou não, é fácil ver os frutos na vida dela. Aí você vai ver se ela está falando que é certo, provém do Senhor ou não. A vida dela está destruída, está toda acabada, o casamento amaldiçoado, os filhos tudo na perdição, não tem relacionamento nem com o pai nem com a mãe, deixa a mãe e o pai morrer lá nas línguas. A vida toda boa, mas está querendo falar que Deus é na vida dela. Quer saber se alguém está certo? Vê os frutos na vida dessa pessoa. Aí você para escutar o que ela está falando. Se a vida dela não está de acordo com o que Deus prometeu nesta Bíblia, você não vai para escutar essa pessoa. Aquela pessoa que, o fulano é pastor, casou muitas vezes, umas 15 vezes, criou uns filhos, não, nenhum dos filhos. Como é que é a vida dessa pessoa? Não, Rafael, você está julgando. Isso não é julgar, isso é sabedoria que vem do céu. A palavra fala que pelo fruto conhecereis a árvore. Se a árvore é podre, ela não vai dar fruto, ela não vai ter fruto. Então que nós possamos meditar cada dia mais na palavra do Senhor e buscar o que Ele tem para mim e para a sua vida. Até aqui não mais o Senhor falou conosco nessa noite. Que essa palavra tenha edificado tanto a sua vida quanto a vida daquelas pessoas que irão assistir. Em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor me ungiu para pregar aos pobres, aos fracos, aos oprimidos, aqueles que estão acorrentados nas correntes de Satanás. E assim eu agradeço essa rica oportunidade e as palmas louvam o nome do Senhor nessa noite. Depois que nós estamos nascer a casa, embaraçando, eu trouxe domingo com família, não falta. Estudando junto a mim, toda a igreja, vim para que nós possamos juntos estar no serviço do Senhor. Outra coisa, eu quero apresentar, irmãos, ensine para o seu filho que a Páscoa é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Você pode até dar um para o seu filho, tem uma mas não deixe seu filho aprender que a Páscoa foi a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vamos orando, encerrando de novo. Tem alguma vez? Não tem? Tem algum irmão que não deu a ficha ainda? Tem? Bom, se você pegou a ficha, preenche lá para nós ainda fazer essa carteira. Vamos orar e agradecer ao Senhor, meu Deus, meu Pai, que está no céu, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado pela presença de cada um, Senhor. Obrigado pelos louvores, Senhor.
fogo